escolher uma empresa de marketing de rede certa pode ser melhor do que ganhar na loteria ou tentar empreender por conta própria, pois uma rede bem estruturada tem o potencial de gerar renda indefinidamente para você. Mas uma escolha errada pode significar frustração, perda de tempo e dinheiro e uma lista de nomes queimada. Portanto, a sua decisão em escolher uma boa empresa de marketing de rede tem que ser baseada em alguns critérios pouco convencionais, coisas que não te contam por aí. É simples e eu tenho certeza que você consegue. Vamos lá? Vamos descobrir? Existem dezenas de artigos na internet que te dizem sobre como escolher uma empresa de marketing de rede. No entanto, todos eles ressaltam as mesmas coisas. Dizem que você tem que analisar a credibilidade da empresa, tempo de mercado, plano de compensação, patrocinador, produtos e treinamento e capacitação. Ainda que esses sejam pontos muito importantes, eu acredito que haja algo que vá além disso, além do que deve ser observado aí nesses pontos. O ideal é fugir do óbvio. E o que eu vou te passar nessa aula são justamente conselhos personalizados, ou seja, pontos para você refletir em função da sua realidade e não do que o mercado ou os gurus acham o que é um bom negócio para você. E por que eu te digo isso? Por conta da minha experiência, são mais de 30 anos de vivência no marketing multinível. E eu já fui distribuidor, eu entendo o que você sente, eu entendo a dor que você tem e o que significa rejeição. Já fui dono de empresas e fui presidente do comitê de multinível da BVD. Ou seja, eu vivo e respiro multinível desde 1991 e eu já vi as muitas ondas do multinível irem e vindo e as muitas empresas chegarem e irem embora. Por isso eu sei exatamente como escolher uma boa empresa e o que eu vou te mostrar nessa aula tem com base o resultado que para mim é o mais importante de tudo, é o mais valioso, que se chama vivência. E a vivência, ela não se aprende num curso ou lendo um livro, ela se aprende na pedreira do dia a dia. Então, vamos começar vendo alguns pontos comuns nos diversos artigos que eu pesquisei. Em seguida, eu faço os meus comentários sobre eles, sobre esses pontos, e digo se eles podem ou não ser bons para você. E por fim, eu te digo o que você realmente deve buscar na hora de escolher uma empresa de marketing de rede para você, ou mesmo para saber se a sua empresa agora é a empresa ideal para você continuar nela. O primeiro ponto que eu vejo em muitos artigos por aí diz respeito à credibilidade da empresa. Eles dizem que você tem que escolher uma empresa que tenha credibilidade. É claro que a credibilidade, sem dúvida, é um fator importantíssimo para escolher em uma empresa de marketing de rede. No entanto, a credibilidade ela é um pré-requisito básico quando você faz negócio com outras pessoas. Então, credibilidade por si só não é um diferencial, mas sim um pré-requisito. Eu vou te explicar. Vamos analisar, por exemplo, o caso de empresas de criptomoedas ou de ativos financeiros, sem querer entrar no mérito se elas são legais ou não, ou sem querer julgar uma ou outra empresa. À luz da legislação brasileira ou da ausência dela, empresas que operam com criptomoedas ou com ativos financeiros, elas trabalham numa zona cinza aqui no Brasil. Isso quer dizer que elas podem ou não ser reconhecidas oficialmente pelo nosso amado governo. Ou seja, como não há legislação, não se sabe ao certo se essas empresas são negócios lícitos ou não. E se não forem, você vai estar com sérios problemas, pois você experimentará as mesmas consequências que eu comentei no início desse artigo: frustração, perda de tempo e de dinheiro, além de uma lista de nomes queimada, caso essa empresa seja impedida de operar aqui no Brasil. Além disso, empresas que não são reconhecidas pelo fisco brasileiro podem gerar alguns problemas tributários muito sérios para você, principalmente se você começa a ganhar muito dinheiro. Vamos ver então o caso de empresas que têm boa credibilidade, mas que não apresentam bons resultados, empresas sem resultados. São empresas que têm excelente reputação, mas que infelizmente não vingaram. Algumas são multinacionais que vieram para o Brasil, mas que, por qualquer razão, não caíram no gosto do povo. Isso quer dizer que seria ruim entrar nessas empresas? Não, de forma alguma. Pode até ser uma boa oportunidade, mas essa oportunidade ela pode trazer desafios, em alguns casos, alguns riscos também. Só para ilustrar, vamos analisar o caso da Nu Skin. A Nu Skin é uma empresa multinacional em vários países, empresa americana, com reputação impecável e com produtos excepcionais. Ela chegou ao Brasil, permaneceu alguns anos e por questões tributárias ela resolveu fechar suas operações aqui no país e ir embora. E sabe o que aconteceu com toda a rede? Ficou a ver navios. Ou seja, quem tinha passado anos construindo um negócio perdeu todo o seu trabalho da noite por dia. Então, muito cuidado com a escolha de uma empresa quando você estiver analisando o fator credibilidade. Isso nem sempre é um ponto determinante para dizer se você deve ou não entrar numa empresa. Mais para frente eu vou comentar isso com mais clareza para você entender aonde eu quero chegar. Mas vamos em frente. Eu quero fazer uma provocação aqui. A BVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, serve para alguma coisa?
Muitos artigos na internet dizem que você só deve escolher uma empresa que esteja cadastrada, associada à ABVD. Será que isso é verdade? Quando as últimas pirâmides sucumbiram aqui no Brasil, Telex Free, Bebom e os outros filhotes dessas duas, achava-se que empresa segura é aquela empresa que estava na ABVD. Mas eu vou te contar um segredinho. A ABVD não está nem aí para as empresas de marketing multinível. O único interesse dela é cuidar das questões tributárias das duas gigantes Natura e Avon. Sabe por que eu sei disso? Porque, como eu te falei, eu fui presidente do comitê de multinível da ABVD por 2 mandatos consecutivos, de 2008 a 2012, e eu conheci os bastidores da associação. Além disso, durante esses 4 anos, eu tive a oportunidade de participar de reuniões do Comitê de Assuntos Tributários e descobri que esse era o real motivo de existir da ABVD. As empresas de multinível nunca representaram nada para a ABVD, já que quem pagava a conta eram as duas gigantes do mononível. Então, empresa cadastrada na ABVD não diz absolutamente nada. Então eu vou te dar uma sugestão de como escolher uma empresa com base na credibilidade. Eu acredito que a melhor forma de você escolher uma empresa de marketing de rede com base na credibilidade é vendo se ela entrega o que promete. Os produtos são bons? Os clientes gostam desses produtos? Eles dão depoimentos positivos? Eles compram novamente? É isso o que faz a credibilidade de uma empresa e de uma marca, é claro. Aliás, a credibilidade de qualquer empresa, inclusive uma empresa de multinível. A credibilidade, é claro, ela está relacionada à expectativa do seu cliente em relação ao que ele compra. Isso nos leva a fazer uma análise que ninguém faz, do nosso público-alvo. E aí talvez você possa me fazer a seguinte pergunta: mas Andrés, então você está me dizendo que o público-alvo ele deve ser analisado na hora de escolher uma empresa de marketing de rede? Sim, eu estou. Exatamente isso. Acompanhe meu raciocínio. Se você está inserido no mercado de vendas diretas, então você tem que vender. Isso é um fato. E não há como fugir disso aí. Assim sendo, um dos elementos que você tem que ter em mente quando você for escolher uma empresa de marketing de rede é que quem é o comprador do seu produto. E a identificação do seu comprador está relacionada com o produto que você vende. Vou te dar um exemplo e eu peço que você não me interprete como sendo grosseiro, tá bom? Existem empresas de marketing de rede para público de baixa renda e empresas para público de alta renda. É fácil ver aí no mercado empresas de multinível vendendo frascos de 15 ml de perfume contratipo por menos de R$15. Por outro lado, nós também encontramos empresas de marketing de rede que vendem alguns tipos de cosméticos por mais de R$500. É óbvio que você pode entrar em qualquer uma dessas empresas e ter sucesso nas duas. Mas escolher uma empresa que esteja mais adequada ao tipo de público que você conhece e se relaciona pode facilitar muito a sua vida. Só para ilustrar, uma mulher, por exemplo, que se dispõe a pagar R$500 por um cosmético, dificilmente usará um perfume de R$15. E da mesma maneira, o contrário também é verdadeiro. Então, se você tem que vender, leve em conta quem é o seu público-alvo na hora de escolher uma empresa de marketing de rede. Isso pode fazer a sua vida muito mais fácil. Se você, por acaso, torce o nariz quando você pensa em vender, pensa que tem que vender, então eu te recomendo fortemente que você assista a aula chamada Como Vender Sem Vender, que está aqui no módulo 5 da sua Jornada Diamante. Muito bem, vamos analisar o segundo item que os gurus e os blogs da internet dizem que você tem que avaliar quando estiver escolhendo uma empresa. Eles dizem que o tempo de mercado é importante. Alguns gurus de multinível dizem que tempo de mercado é algo muito valioso, algo que você tem que levar em consideração. Eu concordo e discordo. Vou te explicar. Toda empresa de marketing de rede que sobrevive à prova do tempo, ela atinge um determinado platô. Isso significa dizer que o crescimento da rede será mais lento daí em diante e que o fator explosão não acontecerá novamente, a menos que a empresa abra operações em outros países. Mas aí a explosão vai acontecer lá e não aqui no seu quintal. Isso pode ser um ponto negativo, mas não chega a ser lá um grande problema. O contraponto desse crescimento mais suave é a própria maturidade da empresa, pois as chances dela permanecer no mercado por mais tempo são muito maiores do que as das novatas. E no multinível, você sabe, o multinível não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. Isso quer dizer que se você quiser viver de marketing de rede e ganhar muito dinheiro, você precisa mirar no longo prazo, independente da escolha da empresa. Agora vamos ver o caso das novatas. Uma empresa recém-chegada apresenta a oportunidade do novo. Por consequência, se ela cair no gosto das pessoas, ela pode se tornar um sucesso da noite para o dia. E você certamente gostaria de se beneficiar desse sucesso, não é verdade? Por outro lado, o contraponto da possibilidade de rápido crescimento é o desafio do tempo. Talvez você não se lembre de empresas como Up Essências, Odorize e Bálsamo. Elas fizeram um grande sucesso quando estiveram por aqui, mas infelizmente não resistiram à prova do tempo.
Então, o que é melhor? Empresas antigas ou empresas novatas? A verdade é que não há uma resposta certa. Cada pessoa tem que avaliar o seu apetite para o risco. Uns correrão o risco de entrar numa novata e esperar que ela exploda. Outros preferirão o risco de entrar em uma empresa mais antiga e crescer mais lentamente. Então, quando você estiver analisando o fator tempo de mercado, veja em qual dessas duas situações você se sente mais confortável. No final dessa aula, eu vou te contar aonde que está o verdadeiro segredo. Mas vamos adiante, vamos falar do item número 3, que os gurus e os blogs na internet dizem que você tem que analisar quando for escolher uma empresa de marketing de rede, que é o plano de compensação. E aliás, esse item é muito fácil de analisar. Sabe por quê? Porque plano de compensação é o que menos importa. Eu sei que esse tipo de afirmação é muito controversa e gera muita polêmica, mas eu vou te explicar. Durante muitos anos, eu prestei consultoria para empresas de multinível construindo e refazendo planos de compensação. E eu posso te garantir que todas as empresas pagam mais ou menos a mesma coisa, algo em torno de 25% a 30% do faturamento livre de impostos. Funciona assim. Se alguém na rede compra R$100 em produto, a empresa separa de 25 a 30 reais, ou seja, de 25 a 30% do valor da compra, para pagar esse valor em bonificações para a rede. Nessa conta estão incluídos todos os tipos de bônus, prêmios, viagens, ou seja, os 25 a 30 reais eles são fatiados dentre todos os tipos de bônus para serem distribuídos para a rede. O que as empresas fazem muito bem, é brincar com esses percentuais e com as pontuações, fazendo parecer que pagam muito mais do que os 30%. Mas não se iluda, no final das contas são sempre os 25 a 30% que são entregues para a rede, e eu te dou certeza que é assim. E aliás, eu vou um pouquinho mais longe. Eu passei anos da minha vida patrocinando pessoas no kit top da empresa sem nem mesmo mostrar o plano de compensação. Por isso eu te provo que plano de compensação não é importante na hora de patrocinar uma pessoa. As pessoas, quando assistiam às minhas apresentações, elas pediam para entrar no negócio sem nem mesmo saber absolutamente nada sobre as formas de ganhos. E eu ainda hoje faço isso com os meus alunos de mentoria, patrocinando pessoas para eles todas as semanas no kit top das suas respectivas empresas. E eu estou falando de mais de 30 empresas que estão fazendo parte desse programa de mentoria. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é possível fazer isso, veja o site da minha mentoria, que é www.formuladiamantemilionario.com. O link vai aparecer aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição também. Agora vou te contar uma coisinha sobre plano de compensação, um segredinho sobre plano de compensação. Plano de compensação, o grande segredo dele, sabe qual é? É não se preocupar com ele. Não se preocupe com o plano. Todas as empresas vão pagar também mais ou menos a mesma coisa para um top líder, algo em torno de 5% de tudo que a rede dele produz. Então o segredo é ter uma grande rede e não ficar aí preocupado com percentuais ou pontos analisados sozinho, que em si não dizem nada. Se você pegar uma pontuação, uma forma de ganhos e tentar analisar aquilo ali individualmente, aquilo ali não te diz nada. Porque o que importa é que você tenha uma grande equipe e que você construa um grande negócio. Porque sem equipe, de nada adianta ter um bom plano. Vamos para o próximo item. Item número 4. Alguns blogs e gurus dizem que você tem que analisar quem é o patrocinador que vai te cadastrar no negócio. Eu encontrei vários artigos que falam que você tem que buscar um bom patrocinador. Eu pessoalmente acho isso uma besteira, simplesmente porque é impossível escolher a pessoa certa. Além disso, fica parecendo que o patrocinador tem algum tipo de poder mágico que vai te transformar num diamante. É claro que ter um bom patrocinador ajuda, aliás, ajuda bastante. Mas escolher essa ou aquela pessoa não é uma garantia de que ela vai te ajudar. Ou pior, que você terá resultados. Um patrocinador, ele é um recurso que você tem à sua disposição, mas o trabalho tem que ser feito por você. Por isso, ao escolher uma empresa de marketing de rede, foque nos outros fatores. Mesmo que a pessoa que te patrocinou não te ajude, você ainda tem toda a sua linha ascendente para você buscar apoio. Vamos adiante, vamos para o item número 5, que se chama produtos. Esse ponto é importante e eu concordo com todos eles, ou seja, com todos os gurus e com todos os blogs que tem por aí na internet. Esse ponto é muito importante na hora de você escolher uma empresa de marketing de rede. É fundamental que você se identifique com os produtos da sua empresa. Existe uma máxima dentro do multinível que diz que você tem que ser produto do produto. E isso é verdadeiro, pois quando você usa o produto e percebe os resultados em si, fica muito mais fácil vender. A sua empolgação e os resultados com o uso do produto gerarão em você aspectos não verbais que mostrarão para os seus clientes que a sua mensagem é congruente. E as pessoas amam, elas gostam e elas percebem até mesmo inconscientemente a congruência.
Então, o contrário também é verdadeiro. Tenta usar um produto que você não gosta ou não acredita. É difícil, não é verdade? Agora tenta vendê-lo. Eu diria que é quase impossível. Portanto, o produto é a base do negócio, é o pilar que sustenta a perpetuidade da rede. Lá na aula Vendendo Sem Vender, que eu comentei agora há pouco, eu comento que uma rede não se sustenta apenas com o recrutamento de pessoas. Você precisa vender, por isso é importante se identificar com o produto. Então, procure uma empresa que tenha produtos que você ame, que você seja apaixonado e a sua vida será muito mais fácil. O próximo item analisado pelos gurus e pelos blogs na internet é treinamento e capacitação. Dizem que você tem que escolher uma empresa que tenha esses dois itens. Na minha opinião, treinamento e capacitação não são necessariamente importantes na hora de escolher uma empresa de marketing de rede. Vou te explicar. Treinar e capacitar-se são habilidades fundamentais que você sempre terá que praticar. Por isso, se a sua empresa oferece bons cursos e bons treinamentos, que bom, ótimo, excelente. Senão, você precisará fazer isso por conta própria. E atenção, isso vai te custar tempo e dinheiro. Faz parte do jogo e é o preço do seu aprendizado. Então, esteja preparado ou preparada para você investir em livros, cursos, aulas e mentorias. Os benefícios são inúmeros e vão desde uma abordagem correta à sua lista quente até o ganho de tempo, que para mim é o seu bem mais caro, mais escasso e mais valioso. Eu tenho duas sugestões para te dar. A primeira é você me seguir no Instagram para você receber dicas e sacadas diárias sobre marketing multinível digital. Meu perfil aparece logo abaixo aqui do vídeo. A segunda sugestão é que você desenvolva o hábito da leitura. 15 minutos por dia já é um excelente negócio. E para te ajudar, eu vou te passar uma lista com ótimos livros que você pode ler gratuitamente. Abaixo desse vídeo tem um link para uma lista com mais de 20 PDFs de livros relacionados ao nosso negócio de marketing multinível. Então, não se preocupe se a sua empresa não tiver um sistema de treinamento. Isso não vai ser um fator impeditivo para que você faça parte do negócio. Muito bem. Eu quis te mostrar nessa aula que existem fatores que vão muito além do que os gurus dizem na hora de escolher uma empresa de marketing de rede. Na minha opinião, depois de mais de 30 anos atuando no multinível, eu recomendo que você pense em 3 pontos fundamentais quando você for escolher uma empresa. Produtos, como eu já falei, escolha uma empresa que tenha produtos pelos quais você é apaixonado ou apaixonada. No longo prazo é isso que vai fazer a diferença. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: se a minha empresa saísse da venda direta hoje, eu continuaria comprando os produtos dela? Esse é um bom termômetro para saber. Item número 2, a empresa em si. Lembra, ABVD, credibilidade, reputação ou anos de vida não devem ser fatores determinantes na hora de você escolher uma empresa de marketing de rede. O risco sempre existirá. Há empresas que ninguém dava nada e que crescem como um foguete. E há empresas famosas no mundo inteiro que não decolam aqui no Brasil. Se eu fosse escolher uma empresa hoje, eu preferiria uma empresa que tivesse produtos com os quais eu me identifico. Esses produtos deveriam ter um ciclo de recompra muito curto, em média 30 dias, ou seja, o cliente precisaria recomprar o produto porque ele acabou dentro de um prazo de até 30 dias. Terceiro ponto, eu escolheria uma empresa que tivesse algum tempo de mercado, porque o risco dos novatos é sempre muito maior. E o quarto ponto, eu escolheria uma empresa que fosse gerida por pessoas com experiência comprovada em gestão de multinível. E eu não estou falando aqui, é claro, de marqueteiros que viraram donos de negócios, mas sim estou falando de executivos profissionais. Perceba que eu não coloquei na minha lista plano de compensação, porque, como eu te falei agora há pouco, ele não é importante, já que sem rede, nem o melhor plano do mundo vai gerar qualquer dinheiro para você. O último elemento na minha avaliação se chama sistema. Terceiro ponto é sistema. Em vez de buscar um patrocinador, procure uma liderança que tenha um sistema. Eu lembro quando eu fiz parte da Emo em 1991, minha primeira empresa de multinível, e eu conheci o sistema da Pronet. Ele era espetacular, ele fazia toda a diferença. Fazia com que a gente ficasse conectado com a empresa, ficasse motivado, quisesse ir aos eventos, participar do negócio e não desistir. Então, procure uma empresa ou uma liderança que tenha um sistema. Um bom sistema pode ser fundamental ou o grande responsável pelo seu sucesso no negócio. Só para ilustrar, a liderança da Gioness tem o Black e a Rinode tem o Seta. Veja, uma liderança que tem um sistema e uma empresa que também tem um sistema. Quando eu fiz uma rede 100% pela internet, a partir de 2017 mais ou menos, eu também criei um sistema que acabou virando a mentoria do Fórmula Diamante Milionário. O sistema ele é um ponto muito importante, então muita atenção com ele. Agora eu quero te falar do grande segredo. O segredo na hora de escolher uma empresa de marketing de rede para você trabalhar. Eu considero que o segredo na hora de escolher uma empresa de marketing de rede está em você.
nas suas habilidades, em você ser um líder, em encantar as pessoas e fazer com que elas te sigam, independente de qualquer situação. A empresa que você está quebrou? Não importa. Você escolhe uma nova empresa e boa parte ou todo o seu grupo te seguirá, pois eles acreditam e confiam em você. Lembre-se, pessoas seguem pessoas e não pessoas seguem produtos. Por isso, o segredo está em se capacitar, em se tornar o líder que todos querem seguir. Então estude, leia, faça cursos, seja o melhor e siga ou tenha um sistema. Como consequência, as pessoas virão atrás de você, não importa em que empresa você esteja. Elas desejarão se unir a você, pois elas verão que você tem um potencial verdadeiro de ajudá-las. A sua opinião é muito importante para mim, por isso me diga abaixo desse vídeo, nos comentários, o que você achou, pois assim você me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. Muito obrigado!